Vamos resolver então primeiro o exercício da lista 4, que agora é uma lista sobre funções, essa semana 4. Então o que ele pede é o seguinte: o exercício 1 da lista, faça uma função chamada calcula mais, que recebe 3 parâmetros numéricos a, b, c. Caso o terceiro parâmetro c seja zero, a função deve fazer a subtração de a por b e retornar. Caso contrário, a função faz a soma dos 3 valores e retorna o resultado. Então tudo é em função do c, que depende. Se ele for zero, soma todo mundo. Se ele não for zero, faz a subtração de a e b. Então, o que mais que é para fazer? Faça uma função principal. Então, veja, todo exercício de função vai falar: faça uma função para fazer isso. E quando falar que a função tem que fazer isso, esse isso é o quê? Qual é a entrada dela? Está aqui, ó, recebe 3 parâmetros numéricos, a, b e c. Então, essa é a entrada dela, é o que ela recebe de parâmetro. Não é o que ela recebe de input, não é. É o que ela recebe de parâmetro. Função para a gente não vai receber input. Caso o terceiro parâmetro... Tá, tudo bem. E aí tem a função principal, que é lá que solicita os valores a serem repassados para a função calcula mais. Solicita que o usuário entre com esses valores, para depois imprimir o resultado da operação. Então veja, essa função aqui, olha, ela além de especificar, esse enunciado, além de especificar o que a função recebe, também especifica o que ela deve fazer lá dentro, em cada situação, e o que ela retorna, certo? Está muito claro o que ela retorna. É uma coisa que ela vai retornar caso o c seja zero e outra coisa se o c não for zero. Então vamos embora fazer esse programa. Esse programa então, como todo programa que envolve funções, vai ter a parte da função que estamos fazendo, criando, e a parte do programa principal, ou também chamado de função principal. Então vamos lá. Para eu começar minha função, eu coloco def, o nome dela, calcula mais, entre parênteses aqui eu vou colocar as variáveis de entrada, no caso vou chamar conforme ele me indicou a, b e c. Poderia chamar de outras coisas, né? Para o usuário ele vai ser a, b, c, mas aqui na calcular mais poderia ser qualquer coisa. Então, o que é para fazer aqui dentro? Se ele entrou aqui, essas variáveis já existem, já têm valores. Tá? Veja que eu estou primeiro definindo a função, mas quando ela for chamada, valores para a, b e c serão repassados. Então, chega na função calcula mais, já existem esses valores. Então, eu preciso saber se o c é igual a zero. Se o c for igual a zero, é para retornar, então tem a palavrinha return, ou então posso colocar assim, ó, variável res recebe, no caso se for zero, então se for zero, fazer a subtração de a por b, então a menos b. Else, o res vai ser igual a mais b mais c. Então são duas situações. Se o c for igual a zero, é para fazer a menos b. Se não, é para somar todo mundo. Eu estou guardando em res aquilo que vai ser retornado. Então aqui eu dou um return res. Eu poderia fazer o return aqui, ó, return a menos b. Else return a mais b mais c. Tá? Mas eu preferi guardar na variável res, que eu criei agora dentro da minha função, para depois retornar uma vez só, para ter um return só. Muda alguma coisa? Não, não muda nada não. Quem quisesse fazer com return aqui ou aqui, dá na mesma. Então essa função já está recebendo os valores, verificando o c, e de acordo com ele retorna uma coisa, retorna outra. O que eu preciso fazer agora? A função principal que testa o calcula mais. É o que ele está pedindo aqui, ó. Então essa função vai solicitar os valores a serem repassados para calcular mais e imprimir o resultado da operação. Então ele vai chamar o calcula mais e imprimir o resultado. Do jeito que a função está aqui, ó, se eu rodar o programa não vai acontecer nada. Aqui, ó, tá vendo? Não acontece nada, porque não tem um programa principal ou uma outra função para chamar a função calcula mais. Então uma coisa é definir a função. Aqui está definida. No entanto, ela só é executada quando alguém chama ela. Quando alguma outra função, ou o próprio programa principal, chama calcula mais, passando valores para ABC. Caso contrário, ela não é chamada. Então isso que é importante a gente fazer agora. Então nós vamos fazer o input de A, nós vamos considerar sendo float, porque diz que são valores numéricos, e valor numérico pode ser inteiro, pode ser float. Então aqui a gente vai entre com valor de A, dois pontos,
fazer a mesma coisa para B e para C. E aí, logo depois, vamos lá, vamos por partes aqui. Então o usuário vai entrar aqui com os 3 valores, aí o que é para eu fazer? Veja que eu poderia até chamar as variáveis aqui de nome diferentes. Vou chamar de V1, V2 e V3. Então, só para a gente garantir que são nomes diferentes desses aqui de cima. Não tem problema caso queira chamar igual. Nós estamos chamando diferente para a gente ver o escopo de atuação dessas variáveis. Então, o que é para fazer? Eu vou ter uma variável chamada resultado, que ela que vai receber o que for retornado pela calcula mais. Então, resultado vai ser igual ao calcula mais, ou seja, a chamada da função calcula mais, passando os 3 parâmetros que eu tenho. Na função principal eu tenho 3 parâmetros, V1, V2 e V3. Eu não tenho ABC na função principal, então eu vou chamar a função calcula mais passando V1, V2 e V3, porque respectivamente essas variáveis representam A, B e C. Tá? Lá dentro da função calcula mais chamou de A, B e C. Então nesse momento que acontece essa chamada, o calcula mais, o programa vai parar nesse ponto, vai chamar o calcula mais, passando esses parâmetros V1, V2 e V3 respectivamente sendo copiados para as variáveis ABC, e aqui dentro as variáveis ABC são usadas para se ter um retorno, que é aqui para a variável res. A variável res é retornada e quem está aqui embaixo, na função principal, resultado. O resultado é que pega esse resultado aqui e guarda. E agora eu posso imprimir. Então, print, vamos dar um print formatado porque eu estou imprimindo variáveis. E aí o que ele pede é imprimir o resultado da operação. Então, resultado da operação, 2 pontos. E aí o que vem aqui na frente? O resultado, a variável resultado. Né? Então agora sim nós já podemos rodar o nosso programa. Aí, olha, tá vendo? Ele começa naturalmente na função principal. Essa função calcula mais, enquanto ela não é chamada, ela não é executada. E ela só vai ser chamada depois das entradas dos valores V1, V2 e V3. Então eu vou entrar com A, por exemplo, 7, 3 e 5, e ele dá aqui o resultado da operação, 15. Aí eu poderia aqui, né, até limitar a impressão, não vou mexer com a impressão, porque aqui ficou 15 e aqui ficou 15.0, dá igual, tá? Aqui a gente poderia imprimir o resultado numérico, inteiro, mas não vem ao caso a gente mudar agora. A outra opção que nós temos de execução é para os valores 7, 3 e 0. Então vamos lá, 7, 3, porque agora a variável C vai ser 0, tá vendo? Então, se no primeiro caso ele somou todo mundo, porque o C não era igual a 0, ele caiu no else, tá vendo? Nesse caso aqui de 7, 3 e 0, ele não cai no else, ele vem aqui. Então ele faz o resto receber o A menos B, que é o 7 menos 3, que é 4. E isso é retornado para a variável resultado, e logo depois impresso aqui, com uma variável resultado. Então esse foi o primeiro programa da lista 4, a nova lista 4 sobre funções.